Que palavra é essa daí que vocês viram aí? Sacrilégio. Sacrilégio. É quando a pessoa desonra a Deus, né? Ela tem aquele conhecimento, mas não honra de fato, de verdade, a uma relação com Deus. Aí no versículo 23, para a gente ver aqui, ó, gloria na lei de desonra a Deus pela transgressão da lei. Aqui, esse versículo aqui do 23, ele fala bem direitinho, gloria-se no conhecimento que tem a lei, mas ao mesmo tempo desonra a Deus pela transgressão da lei. Essa palavra ela é bem forte para cada um de nós, porque a quem muito foi dado, né? Muito vai ser cobrado. Então a instrução da lei, ela me impulsiona a um compromisso com Deus. Deus não quer que eu e você sejamos só apenas conhecedores, como os judeus aqui se comportaram, mas ao mesmo tempo eles estavam desonrando a Deus, de tal forma que no versículo 24 vai dizer que isso aqui é uma vergonha para os crentes se acontecer. O nome de Deus está sendo blasfemado por causa do meu mau testemunho. Se isso acontecer com a gente, irmãos, a gente tem que pedir a graça de Deus, perdão, e alcançar o testemunho diante de Deus e dos homens, que os judeus não alcançaram. O nome de Deus estava sendo blasfemado. Que coisa triste a gente vê hoje, né? Eu até falei com a Alec, hoje nós temos os canais. Tem um canal lá na internet que é a Fofoca Gospel. Hoje esses pastores, tudo que eles fizerem de errado, joga no ventilador, espalha a brasa. É fuxico gospel, na verdade. Eu falei errado aqui, né? Quer dizer, de certo ponto, a gente pode até criticar, mas são movimentos que mostram que nem todos que estão na igreja, verdadeiramente, eles guardam a palavra de Deus no coração. Eles apenas usam a igreja como um trampolim para ganhar os seus recursos monetários. E a igreja se tornou um grande negócio, né? Mas a verdade é que o dever do cristão, o dever do servo de Deus, sempre será esse, né? De você conhecer a verdade, a palavra, de você buscar a santidade, de você buscar o crescimento, e que esse crescimento resulte na minha vida como uma mudança dos meus erros, daquilo que eu estou fazendo errado, daquilo que eu sei que está errado, mas eu estou insistindo no erro. Mas Deus fala conosco que nós precisamos de uma mudança, e essa mudança vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Quando nós colocamos, como Jesus disse, bem-aventurados são os que ouvem a minha palavra e as guardam. São bem-aventurados, são mais do que felizes as pessoas que ouvem a palavra de Deus e as guardam no seu coração. Amém, meus irmãos? Então, desonra a Deus com conhecimento sem prática da palavra. Eu mostrei para vocês em Romanos 2,17. Pessoas que apenas têm conhecimento das palavras, mas não guardam no coração. E o salmista diz, como eu falei hoje, né? Escondi a tua palavra no coração. Glória a Deus. Mas por fim, eu posso não cumprir essa bem-aventurança quando eu ajo com hipocrisia e a minha relação com Deus se torna apenas religiosidade. Deus me guarde um negócio desse. Mas esse é o caso de muitos crentes, que a relação dele com Deus é só religiosidade, sem uma mudança. E eu vou me reportar agora para um texto que é bem interessante. É só exortação, viu? Essa mensagem é só exortação. Mas levantar um glória a Deus aqui está difícil, viu? Que é só exortação para nós. É para nós, começa com o pregador, viu? Vai pregar o que não vive, aí complica, né? A lei da hermenêutica, não, homilética, né? Fala o que tu está pregando, glória a Deus. Então, vamos lá para o texto. E o texto é um texto, eu posso dizer que é o provérbio, um livro prático do Novo Testamento. Que livro é esse?
um livro, uma carta prática do Novo Testamento. Todos são práticos, mas o Tiago é bem prático, viu? Vamos para o Tiago, capítulo 1, versículo 20. Não sei se é o versículo 20, mas é no capítulo 1. Glória a Deus. Tem logo uma exortação no 19, que eu fico bem caladinho dessa exortação aqui, né? Que às vezes a gente se irrita uns com os outros, né, irmãos? A gente se irrita uns com os outros. E a exortação começa para mim dizendo o quê? No 19. Saber isso, meus amados irmãos, que todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar. É o inverso, a gente é pronto para falar e tardio para ficar calado. E por último, ele diz, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Amém? A sua ira, a minha ira, não opera a justiça de Deus. Aí no versículo diz que nós temos que rejeitar a imundícia, o acúmulo da malícia, receber com mansidão a palavra em nós enxertada, qual é poderosa para salvar a nossa alma. Essa palavra tem o poder de salvar a nossa alma. Se a gente levar a sério, realmente não agir com hipocrisia, e o nosso relacionamento com Deus não vai ser só de aparência e nem de religiosidade, vai ser uma relação do homem com o Criador, com o Pai e com os seus filhos, melhor dizendo, glória a Deus. Então, continuamos aqui, o versículo 22 em diante, o que diz? Aqui é mais uma palavra de exortação. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Aqui pegou, viu? Enganando-vos com falsos discursos. Então, meus amados irmãos, que essa bem-aventurança, que nós possamos galgar esta bem-aventurança no dizer de Jesus para aquela mulher. Antes, bem-aventurados são os que ouvem e guardam as minhas palavras. Procuremos guardar a palavra de Deus. Sei que não é fácil, mas é o caminho da felicidade, é o caminho da vida, é o caminho do bom relacionamento com Deus. E aí mais, porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, compara-se a um homem que se olha no espelho e depois, olhou, ele está no culto, ele meditou, ele viu o que ele tem que mudar, a palavra é um espelho, revela. Uma vez eu estava ouvindo um comentário sobre a questão, quando o cristão se consagra a Deus, através da prática do jejum, a primeira coisa que Deus vai falar para ele, sabe o que é? É a palavra de conserto. Para ele fazer uma autoanálise, como eu falei no domingo, de si mesmo, para que ele corrigir os seus erros, as suas ignorâncias, as suas maus criação, para que ele possa se enveredar naquele caminho que o profeta Isaías disse: eu vou te ensinar o que é útil, eu vou te guiar pelo caminho que tu deves andar. Glória a Deus. Então, se alguém contempla o rosto, depois se esquece, é mesmo que nada, A pessoa tem ali um momento, depois passou. E aí, contempla a si mesmo, foi-se, logo se esqueceu como era. Mas vamos concluir aqui, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas o quê? Olha a bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados são os que ouvem e guardam as minhas palavras. Maria foi bem-aventurada na sua missão de vida, mas também ela foi mais bem-aventurada quando ela guardou as palavras de Deus no coração. Os crentes da atualidade
Podemos também ser bem-aventurados quando nós entendemos o propósito de Deus, quando Deus fala conosco e nós vamos dizer: eis-me aqui, Senhor, muda o que tem que ser mudado, faz o que tem que ser feito, ministra, renova, completa a obra da minha vida. Então, dessa forma, nessa noite, esse é o momento que aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas um fazedor da obra, este tal será o quê? Um bem-aventurado no seu feito. O caminho da felicidade está apontado. Não a felicidade mundana, mas uma felicidade que vem do coração. A felicidade que vem da alma. É quando nós encontramos cada dia com Deus na palavra. E quando essa palavra começa a ministrar o nosso coração. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós não somos perfeitos, nós somos cheios de defeito e precisamos cada dia de correção, né? Glória a Deus. E Deus está aqui para aprimorar os nossos caminhos, aperfeiçoar os santos, em nome de Jesus. Então, que Deus em Cristo abençoe. Glória a Deus. Eu li aqui que a Maria, né, considerada bem-aventurada, mas essa bem-aventurança pode ser destinada a todos, como eu falei, quando eu levo a sério o ato de colocar em prática a palavra de Deus na minha vida cada dia. Amém, meus irmãos? Quem é o Júnior que vai louvar? Quem é? Aí foi.